NFL, etc. 178. Terça-feira, 16 de abril de 2024. Eu sou o Ticas e a maioria dos jogadores está de volta aos seus respectivos CTs. Começou oficialmente a primeira fase dos treinos voluntários para 25 dos 32 times da NFL. E quem também está de volta pela sua própria e espontânea vontade é ele, nosso adorador de rock com flautinha e solos de 8 minutos, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Tudo bem contigo? Aproveitou bem a sua folguinha da NFL, etc? Como é que tá? Fala, meus amigos da NFL, etc. Aproveitei, Ticas. Não vou dizer que eu não aproveitei, não, porque o showzinho do meu querido Jethro Tull foi muito maneiro. Fiquei chocado. Repete. Como é que é a pronúncia? Jethro Tull. Aqui não é fã só de Aqualung, não, filho. Aqui é fã da podreira. Tá? Aqui é quem ouviu o Ziloft recentemente e curtiu, tá? Não é pouca bosta, não. Mas fiquei chocado o Matheus não conhecer. Pelo amor de Deus, né? Conhece uma banda não sei o que do Horizons que eu nunca ouvi falar e não conhece Aqualung. É difícil. A juventude decepcionando. Jovem, né? Jovem. Tivemos demonstrações de outros jovens no grupo também, de falta de cultura, mas não vamos entrar nesse mérito ainda não. Daqui a pouco. Porque aqui também está o homem que não descansa, o cara que já tem tempo de contribuição suficiente para se aposentar pelo menos umas 2 vezes pela INSS. Wallace Matos, nosso Wally. E aí, Wally, você que é a nossa voz da experiência. Nós devemos ter empatia com as mães dos árbitros da primeira rodada do Brasileirão? Ou o xingamento foi total, absolutamente liberado, tá tudo em casa? Fala, Ticas, fala, galera ligada na NFL, etc. Primeiro, pra você que tá vendo, ó, o Magal não recebeu o memorando, tá? Hoje era Lakers, né? O uniforme era Lakers, o Magal não recebeu o memorando. Isso que dá, tirar férias é tempo. Mas, como diz Márcio Rezende de Freitas, o grande filósofo, todo árbitro tem uma mãe em casa e uma mãe que ele leva pro estádio, até porque essa aí vai ser xingado. Então, todo castigo para essa mãe de juiz aí e pro Bill Belichick é pouco. É verdade. Hoje estamos todos de Papai LeBron esperando que daqui a pouco já tenha um play-in. Não é um playoff, mas é um playoff, né? Não é, mas é um play-in daqui a pouco pra gente começar a definir essa reta final de NBA, que agora é que vale, né? Agora tá valendo, agora é bom. Agora que vale a pena acompanhar. Ó, passando para deixar aquele alô pra galera que já está online no nosso chat. Como sempre, os nossos apoiadores maravilhosos, o Flávio Venâncio com a First Pick, nosso Alexandre Gresserpa, que só veio dar oi e tchau porque ele dá aulas 19, professor Alexandre Gresserpa, olha aí, ó. Nosso Birão mandando seu aô, Nação Lions Brasil, NFL, etc, é sinônimo de amor, é verdade. Senhor dos Games disse que foi a pick dos Cardinals, porque ele chegou ali com a pick número 4, já tá preparado pro draft, nosso Senhor dos Games, hein? Washington Ferreira dando seu boa noite. E olha quem tá aí, ó. Mais novo apoiador do NFL, etc. diretoria, o mais novo membro da família NFL, etc. Victor Leme, dando seu boa noite gigante, senti falta do maior defensor da nação, De Vito. Ele está de volta, o estagiário estava ficando muito saidinho, então voltamos com ele para a geladeira, ele voltou para o banco de reservas, nosso Magalzão está de volta, e o Victor Leme agora é membro da nossa família NFL, etc. diretoria. Apesar de ser mais um representante da torcida Kansas City Chiefs, é um representante sincero, já chegou falando, ó, eu sou torcedor modinha mesmo, tô embarcado na onda do hype e não tô nem aí, vou curtir essa nova dinastia o quanto eu puder, a gente gosta assim de sinceridade. Também chegou querendo falar de draft, mas isso aí a gente ignora porque, né, tomou 2 advertências já em uma semana lá no nosso grupo, mas faz parte. E teve outra edição no nosso grupo, né, NFL diretoria, tá? Veio ao mundo mais um torcedor da franquia Detroit Lions, franquia maravilhosa, e com certeza mais um membro honorário da NFL diretoria. O Lucas chegou para a alegria do nosso Marcelo Faria, um dos membros mais ativos e mais enjoados, não mentira, mais legais da NFL diretoria. Então a família NFL está em festa, porque tivemos 2 maravilhosas adições essa última semana, tanto a presença do Victor Leme, mas nosso mais novo apoiador, quanto a chegada do Lucas, para a alegria do nosso Marcelo Faria, da mamãe Natália e para a torcida do Detroit Lions, que conta com mais um pequeno torcedor. Um parabéns para vocês e um beijão, viu, meu querido? O Lucas Pequeno Simba, o Ticas, que já foi levado na montanha mais alta aqui de Juiz de Fora e mostrado o vale, que daqui a pouco será completamente dele, o Pequeno Simba lá da família, lá
faria. Um beijo pra vocês. Pequeno Simba, é isso aí. Vai lá gritar no alto do penhasco, é isso aí. Então, também na área o Bruno de Oliveira, deixando seu boa noite. Hoje o time titular, só os bravos, valeu garoto. E o Vitor CPN, o nosso Vitinho, também dando ar da sua graça aqui no chat. Então, dadas as boas-vindas de volta ao Magal e as adições do NFL Certa Editoria, vamos trabalhar um pouquinho, né? Formato tradicional, mais uma vez, headlines, treta na TL e TD ou Fumble. Muito disse-me disse. Que o fulaninho lá, DT dos Browns, disse que vai pro Brasil e não sei mais o que. Falou no podcast de não sei o que lá, que vai ser o Browns então que vem pegar os Eagles. Esquece. Nada disso. Quem vem pegar o Eagles de São Paulo é o time verde e amarelo mesmo. Os Packers são uma ótima escolha. Eu acho que tanto por volume de torcida quanto pela tradição. Isso aí ninguém contesta. Mas de todo esse processo de especulação, o tempo que levou para essa decisão ser anunciada, o que ensina pra gente esse zoom que foi até esse anúncio oficial? Olha. Primeiro de tudo, você que está sentado do outro lado aí, escutando a gente, ou vendo a gente aqui nessa live, tenha a noção. Ninguém sabe porcaria nenhuma. É tudo igual. A opinião das pessoas que estão lá fora, que estão aqui dentro, que fala que tem insider e tal, é tudo chute. E aí, para chute e teorias da conspiração, meu querido, fica no NFL, etc. mesmo, que a gente, pelo menos, acerta no divertido. Beleza? Para começar. Segundo, que não sendo Miami, podia ser qualquer um, tô brincando. Foi uma ótima escolha, realmente vamos ver um quarterback que já tem a sua consagração aí na liga, né? Um time que já está bastante consolidado, e uma nova estrela que mostrou ano passado que tem potencial, que não é o potencial do senhor Batata, nosso amigo / concorrente de podcast, se bem que ele não faz mais podcast, então não tem nem mais concorrência, e que o Jordan Love mostrou que aprendeu bastante o que é a NFL, o que é o futebol americano, e pode conduzir esse ataque, levar esse Green Bay para a próxima fase e geração com a molecada que está aí. A gente vai acompanhar um grande jogo de futebol americano. Pena para mim que vou pro tailgate como se não houvesse amanhã, não sei nem se eu vou estar consciente na hora da partida. Peraí, vamos usar essa experiência alcoólica, botar ela em prática aí, né? Você não vai ser jovem de queimar a largada, né? É muita emoção, eu não sei, porque se não for nesse evento, quando é que eu, que já vivi praticamente tudo nessa vida, vou me emocionar novamente? Não sei. O bebedor experiente é aquele que consegue esticar sua bebedeira até o final do evento. E o senhor já tem experiência nessa área também, né? Não vou nem entrar nessa. Gostei, Ticas. Gostei, sabe por quê? Tava até discutindo isso com Arthur, né? Grande Pandes aí, meu sobrinho. Ele falou assim, mas seria legal se fosse o Aaron Rodgers. Não sei se hoje em dia eu preferia ver o Aaron Rodgers, não. Eu prefiro ver um Jordan Love mesmo, soltando as bolinhas, sapequinha. Eu acho que foi uma ótima escolha. Acho que vai ser um jogaço, tá? Tô até tentando não criar muita expectativa, mas assim, eu acho que vai ser um jogaço, acho que vai ser um jogo maneiro, vai ser pegado. E a gente, óbvio, né, como a gente fala sempre aqui das teorias da conspiração, da fofoca, até esse anúncio já gerou fofoca. Por quê? Porque, obviamente, começaram os golpistas tentando vender ingresso do jogo antes do ingresso ser vendido. Aí teve um influenciador, né, insiders dos Estados Unidos, né, tipo aquele Paul Stein, né, um insider aí conhecido. O Paul Stein veio a público falar que alguns já podiam fazer a pré-venda, alguns que eram licenciados. E aí veio o NFL Brasil e ninguém é licenciado, ninguém pode fazer pré-venda. Então, assim, eu tô adorando porque tá aquela fofocada e principalmente aquela figura que a gente adora, que é o jornalista de Twitter. Eles estão se coçando, que eles estão doidos pra dar o furo, a NFL vem lá e pum, corta o furo. A NFL vem lá e corta o furo. Eu tô adorando, eu já tô animado antes do evento. Nosso Vitor Leme manda a real aqui, ó, de QB bandido pra QB do amor. O jogo no Brasil já começou assim, então já começou com um upgrade. Em vez de receber um Deshaun Watson ou um Aaron Rodgers, eu não sei se eu vou jogar o Aaron Rodgers nessa caixinha, mas tem um Jalen Hurts versus Jordan Love e voltar com todas as piadinhas de Love Hurts, eu tô preferindo também. A outra polêmica desse anúncio. Rumores de que um cartola do Corinthians está em contato com um cartola do Philadelphia Eagles para que o time jogue com o uniforme 2, que seria a camisa branca,
para não ser o mandante dentro da casa do Corinthians com a camisa verde. Isso também gerou debates acalorados no grupo NFL etc. diretoria essa semana. Vocês acham que é jogar para a torcida e faz parte? Eu acho que o protocolo da NFL não vai deixar o Philadelphia Eagles decidir qual uniforme ele vai usar. Eu acho que a NFL é muito engessada e muito restrita em relação a esse tipo de escolha. Mas, vocês acham que faz parte de jogar para a torcida, faz um gracejo ali, movimenta as redes sociais, ou é um sinal de pequenez? Né? Tá se diminuindo aí, tá recebendo um dos maiores eventos esportivos que existe no planeta e está preocupado com a cor da jersey do time mandante porque não tem nada verde lá em Itaquera tirando o campo. O que vocês acharam dessa polêmica? É um sinal de burrice para começar, porque o hábito na NFL e na NBA, por exemplo, são as camisas mais claras serem a do mandante, principalmente quando o jogo é de dia, por exemplo. Né, à noite não tem muito isso, mas na NFL, quando joga de dia, o mandante joga de claro mesmo, de uniforme branco. Aqui no Imperadores é a mesma coisa, a gente prefere jogar como mandante com uniforme branco, até porque ele esquenta menos, você está no sol, ele esquenta menos do que o uniforme preto. Então, a gente, nos anos que eu joguei futebol americano por aqui, a gente só usou uniforme preto quando não tinha alternativa, quando a gente não tinha feito, não estava pronto o uniforme branco, então a gente jogou todo de preto. De burrice. Por quê? De qualquer maneira, vai ter um time de verde, porque o Green Bay, ele joga de verde. Se o Eagle jogar de branco, vai jogar de verde o Green Bay. Então, meu querido, é o seguinte, o evento não é do Corinthians. A arena pode até pertencer ao Corinthians, mas o evento está contratado para ser um evento não do Corinthians, mas da NFL. Se puder, a NFL vai tampar, escuta, corintiano, tampar toda a referência à Neoquímica, a Corinthians, que não tiver vendida, né, não tiver pagando para estar no evento. Ou seja, o evento é da NFL, ele não é nem do Brasil, ele vem um evento pronto e Itaquera o espaço em Itaquera foi escolhido justamente por isso, porque tem um espaço amplo para poder se fazer todos os eventos que a NFL quer trazer para o Brasil. Isso é meio picuinha, é mais para agitar a torcida mesmo. E outra, eu escutei também esse dirigente do Corinthians num podcast dizendo que não está contratada a ampliação de arquibancadas, tá? A princípio, o estádio vai contar com a capacidade natural dele, que hoje gira em torno de 50 mil pessoas, englobando tudo ali na Neoquímica Arena, que pode ser contratada, mas que no evento inicial não está contratado a ampliação das arquibancadas ali atrás do gol, como a gente previa que houve na Copa do Mundo. Sinal que quando abrir a venda, Magal, vai ser aquele salve-se quem puder, né? A sorte nossa é que nós temos Lelinho Turismo, o verdadeiro insider, o verdadeiro licenciado da NFL no Brasil. Cara, eu acho o nível dessa discussão alguma coisa ali entre sexta série e sétima série, mais ou menos. Fica ali, acho que um segundo semestre da sétima série. Eu entendo que existe essa necessidade de criar uma polêmica para agitar a torcida. Eu entendo isso. Mas assim, vamos arrumar uma polêmica de qualidade, pelo menos. Que essa polêmicazinha, não pode jogar de verde, não pode jogar de cor, não pode jogar de não sei o que. Meu amigo, pô, cara, aí eu vou concordar com o Wallace, assim. Você tá recebendo o jogo da NFL no Brasil. É a oportunidade que você tem de criar uma parceria comercial duradoura e lucrativa para um monte de gente. Aí você vai começar essa parceria com picuinha por causa de cor de camisa. E indo em podcast falar que, ninguém contratou ampliação não, hein? Não assinou contrato não, hein? Vai caber só 50 mil. Amigo, deixa eu te ensinar uma coisa. Tá? Deixa eu dar uma coisa. No marketing, existe uma coisa chamada account-based marketing. Eu já voltei dando aula já, hein? Que é aquele marketing direcionado não para você fazer uma venda, mas para você ganhar a conta daquele cliente. Você quer ganhar a conta dele. Você está pensando em receita recorrente, você quer estabelecer uma parceria comercial com ele. No account-based marketing, quando você quer ganhar a conta, você abre a perninha no início.
você faz o mais baratinho no início. Você faz aquele toquezinho a mais, aquela cerejinha no bolo no início, porque você quer ganhar a conta do cara. Se a Neoquímica Arena e o Corinthians recebem bem a NFL, fazem os ajustes necessários, todo mundo fica feliz e satisfeito, Roger Goodell fica feliz e satisfeito, os donos ficam felizes e satisfeitos, os caras vão querer meter jogo todo ano aqui. E a gente tem que olhar para fora e pensar que, por exemplo, na Alemanha já tem 2 jogos. Se você faz o serviço direito aqui, você pode ter 2 jogos aqui no Brasil também. É mais lucro. É mais jogo pra galera assistir. É mais crescimento do esporte. Então, vamos subir um pouquinho o nível da discussão aí, deixar de fazer picuinha de cor, até porque, vamos ser honestos, se a NFL bater o martelo e falar o seguinte, meu amigo, vai jogar de verde ou não vai jogar? O Corinthians vai ter que abrir a perna e deixar jogar de verde. Então, aceita logo pra não ficar feio, né? Exatamente. E aí eu vou discordar do nosso glorioso Bruno de Oliveira, que diz que já foi loucura da NFL colocar esse jogo lá. A NFL não está se preocupando com rivalidade regional, do time que é dono do estádio. Ela está promovendo de acordo com a logística comercial que ela acha mais viável, e isso aí fica para torcedor, para dirigente que entra nessa pilha errada para agradar torcedor também. Essa politicagem do futebol que a gente está acostumado aqui. Vamos lembrar que ninguém é santo, tá? Não é uma exclusividade do Corinthians, todos os times em algum grau já deram as suas nesse sentido e faz parte. Outro dia mesmo estava tendo show da Taylor Swift no Allianz Parque, casa do Palmeiras, e tinha torcedor chiando e falando que ia proibir a entrada de público com camisa do Corinthians, porque tem aquele meme de que quando a Taylor Swift lança álbum, o Corinthians não perde. Então, pau que dá em Chico também dá em Francisco. Todo mundo está exposto a esse tipo de dirigente tentando dar essa palha errada aí. No fundo, não tem nada a ver. O senhor dos games diz que o Eagles também tem a Jersey preta, só que aí já é a terceira, né? Ou é a segunda? Agora eu já não sei. De qualquer forma, eu acho muito improvável a NFL, dentro das normas de time da casa, time mandante, uniforme 1, time visitante, uniforme 2, deixar o Eagles inverter. Até porque já virou meio chacota nas redes, já chegou até eles que isso virou chacota. Então acho que mais um motivo para eles não deixarem isso aí se desenvolver. Na última quinta-feira foi anunciada a morte de uma das figuras mais controversas da história da NFL. Se não a mais, não é exagero. Aos 76 anos, o ex-running back, ex-ator e assassino não condenado O.J. Simpson morreu em decorrência de um câncer de próstata. Nas despedidas oficiais, ou não, nas redes sociais, seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, a controvérsia permaneceu com direito a treta nos comentários e tudo que tem direito. Para vocês, descansem em paz ou já foi tarde, glorioso O.J. Simpson? Cara, já foi tarde, né? Não justifica, não. Não dá pra justificar a carreira do cara. Se for pensar, foi uma carreira jogada fora, troco de nada, né? O cara teve uma carreira legal na NFL, depois conseguiu fazer uma segunda carreira na TV, né, como comediante. Participou de filmes que na época em que foram feitos foram muito sucesso, e hoje, vamos ser honestos, são clássicos da comédia. Pode até não agradar o jovem, mas o filme é um clássico da comédia. Os filmes, né? E o cara jogou fora por causa de uma maluquice, por causa de uma birutice, por causa como diz um amigo meu, que também é psicólogo, por uma falta de terapia. Por causa de uma falta de terapia, o maluco jogou a carreira inteira fora. Então, mas aí não dá pra passar pano pra assassino, né? Ainda mais assassino confesso, né? Porque diz que no leito de morte ali ele confessou que matou mesmo. Fora que ele demonstrou ser um sujeito sem noção ao longo da vida dele, né? Não foi só a questão do crime que ele cometeu. Teve várias outras ocasiões em que ele mostrou que o fato do sistema judiciário ter deixado ele escapar, ele, ao invés de ficar na humilde, né, e baixar a bola, não, ele dava umas crescidas de bola de vez em quando em relação a isso, fez algumas piadinhas sobre isso completamente inadequadas. Então, sinceramente, assim, já foi tarde. Esse aí agora tá lá acertando as contas com São Pedro, né? Eu também acho que já vai tarde, e não é nem por conta só do próprio assassinato que ele não foi condenado, né? É por conta das reviravoltas que o caso teve, independentes do próprio O.J.
eu vou lembrar que ele é julgado naquela onda de protestos de violência policial contra os negros, e aí os advogados dele fazem o caso virar como se fosse um caso de racismo, o que prejudica a luta antirracista nos Estados Unidos, porque claramente não era o caso, né? Na verdade, entre aspas, o negro vira branco nos Estados Unidos quando ele ascende de carreira e ganha bilhões, e obviamente existe preconceito, mas para um cara como o O.J. Simpson, que é um dos primeiros negros na América a endossar, por exemplo, a fazer propaganda de endorsement, né, que é o que a gente fala de assinatura de carro, por exemplo, fez para a Chevrolet, né, GM, né, no caso, um cara era uma estrela, e desperdiçou, né, jogou a vida fora depois numa série de malfeitos, terminou tentando recuperar a memorabilia dele e tentou assaltar a pessoa que estava vendendo. E a sociedade americana é tão doente que a gente olha e vê que até depois da morte estão tentando vender o Ford Bronco branco que participou daquela icônica perseguição no dia da abertura da Copa do Mundo de 94, eu lembro como se fosse hoje. Era a final da NBA também, as TVs americanas transmitindo aquela loucura dele fugindo com o Ford Bronco branco por $1,5 milhão que o pessoal está tentando vender. Um ex-agente dele, mais 2 pessoas que detêm o Ford Bronco. Então, acho que a vida do O.J. ela representa muito o que é doentia, a sociedade americana, quando ela destrói uma vida, destrói uma alma e essa pessoa vai entrando numa cascata de merda e que vai com ele até o túmulo. Quando a gente fala que é uma das pessoas mais controversas, e aí eu vou até relembrar um assunto que eu tive num outro grupo de NFL, o pessoal da Faotas, e um abraço para eles, que aí alguém anunciou como a morte de um dos maiores jogadores da história da NFL. Aí eu virei e falei assim, mas espera aí, um dos maiores jogadores, eu sabia que ele teve uma carreira muito boa, que ele bateu recordes, ele foi o primeiro running back a correr para 2.000 jardas, ele foi MVP, no colegial ele foi Heisman, mas aí eu parei para pensar, será? E realmente, apesar de eu saber disso tudo, quando copiaram a notícia no grupo dizendo um dos maiores da história, eu virei e falei assim, será que foi? E foi. De fato foi. Ele era muito proeminente, ele foi um dos caras que, apesar de jogar em Buffalo, que é mercado pequeno, que a fama extrapolou a torcida de Buffalo. Ele era famoso na liga inteira. A questão que vocês comentaram das propagandas, ele era muito diferenciado quando ele jogava. E eu acho que justamente o fato dele se envolver nesse assassinato, que aí, aqui não cabe passada de pano. Ele não foi condenado por uma circunstância muito específica. Não dá pra gente discutir tudo aqui. Se você tiver curiosidade e ainda não tiver visto, no Star Plus tem a série documental O.J. Made in America, que conta o histórico inteiro da carreira, da sociedade em Los Angeles na época do assassinato e do julgamento, primeiro casamento, segundo casamento. É uma série que ganhou vários prêmios, e aí você consegue ter uma noção de como que é controverso a questão tanto da absolvição quanto da figura, né? Tem uma frase nesse documentário que eu acho muito interessante, que ele é a maior celebridade a ter cometido um assassinato, mesmo sem ter sido condenado. Se você for parar para pensar em nível de fama, em proeminência na sociedade, ele é maior. Enfim, ele foi absolvido e tem toda aquela questão do racismo estrutural da polícia de Los Angeles, muito erro da promotoria. Se você tiver curiosidade, tiver tempo, que é uma série longa, né? São 5 episódios de 1h30. Mas eu acho que vale você entender o porquê da controvérsia. E no anúncio da morte, a controvérsia permaneceu extremamente viva, com perdão do trocadilho. Torrey Smith, ex-jogador, falando, gente, vocês não fiquem falando lembrem da carreira, não fiquem falando do assassinato, ele não foi condenado, ele foi inocentado. E são coisas que são difíceis da gente dissociar. O Mike Florio, ele teve uma fala muito interessante sobre esse respeito. Ele disse, você não comentar do assassinato, mesmo ele tendo sido absolvido, não faz jus à memória das 2 pessoas que foram mortas por ele. Então, no obituário tem que vir junto. Excelente jogador, ótima carreira,
Teve uma carreira interessante no cinema também, apesar de que foi tudo por água abaixo depois do assassinato, que ele cometeu, tá muito claro ali, não tem como você achar que foi outra pessoa que entrou ali, né? Em nenhum momento ele, até no prosseguimento da carreira, né? Ele escreveu um livro autobiográfico, não sei como que ele trata isso no livro, mas em nenhum momento também ele virou e falou assim, não fui eu, foi o ladrão que entrou lá no meu lugar, né? Ele se declarou inocente só no julgamento. Enfim, é controvérsia, é difícil. O Hall da Fama fez um post de homenagem, o busto dele continua lá, tá? Ele já era Hall da Fama quando ele cometeu o crime. E o busto dele continua lá. O Hall da Fama fez um post ressaltando apenas os feitos em campo da carreira. Ok. O Buffalo Bills, que foi o time pelo qual ele fez toda essa... ele jogou no final da carreira no 49ers, mas foi uma passagem curta, né? Os recordes foram todos no Buffalo. O Buffalo Bills simplesmente não se manifestou. Então olha que ponto chega essa controvérsia, né? Até a morte do cara ficou esse caso mal resolvido. Só que é um caso mal resolvido muito mais complexo do que simplesmente uma absolvição cheia de provas. O contexto social que gerou essa absolvição é que é difícil a gente explicar aqui e que está muito retratado lá na série. Enfim, eu acho que vai com Deus, né? Com Deus não, né? Com o capiroto, porque alguém que faz isso e a série ela é muito gráfica, tá? Até importante você que tiver interesse em ver, porque mostra os cadáveres, o estado dos corpos, como que foi. Nossa, as imagens da do legista, né? As imagens do legista, tanto em VHS quanto nas fotos também. A pessoa que acompanhar vai ver muito bem como é que foi a estratégia montada para defendê-lo, e os advogados de defesa falam isso, que eles deviam tornar o julgamento não só sobre o O.J. Simpson. Aí eles vão dando a volta no júri, tinham que mobilizar o júri. E aí é aquilo, né? A gente acompanha séries americanas de tribunal há muito tempo para saber que eles só precisavam plantar uma dúvida razoável. Que foi isso que aconteceu. É um caso muito absurdo. E o fato dele ser preso depois, querendo roubar de volta a memorabilia que ele vendeu para poder pagar os advogados que o absolveram do caso de assassinato. Depois chegou a ficar, acho que 5 ou 6 anos preso. Gente, é uma doideira, tá? Mas vale a pena se você tiver interesse. Eu confesso, quando eu era pequeno, eu conheci como coadjuvante do Leslie Nielsen no Corra que a Polícia Vem Aí. Aí depois que eu fui descobrir a carreira da NFL, o caso de assassinato e tudo isso. Então, quem tiver interesse, True Crime tá na moda, né? Podcast de True Crime tá bombando. Então vai lá, porque esse é um bom contexto para você entender quem foi essa figura deplorável, O.J. Simpson. Como diz o Bruno, uma hora a vida cobra, mas a dele não cobrou não, tá, Bruno? Pode até ter tido um fim de vida ruim, mas a dele, 5 aninhos, por roubar memorabilia assinada por ele mesmo de volta, ficou barato demais pelo que ele fez, tá? Nosso Andros Zaforlin, fala meus parças, tudo na paz, estou com dificuldades de horário para ver as lives ao vivo, mas passando aqui para deixar aquele like e assistir mais tarde. Abraços e Go Panthers, abraço queridão, volte sempre. Falando em ocorrências policiais, vamos acabar aí as ocorrências policiais da semana, tá? Primeiro, uma correção. A gente falou na semana passada, a gente gastou argumento tempão, que o Devondre Sweat, aquele prospecto que foi pego dirigindo embriagado lá em Dallas, que ele tinha sido preso 2 horas da tarde. Não, correção, tá? 2 horas da tarde, ele foi indiciado, mas ele foi preso embriagado às 4h40 da manhã. Tem desculpa? Dá pra passar um pano? Não, não pode do mesmo jeito, mas pelo menos faz um pouquinho mais sentido que o cara acordar às 8, às 10, começar a mamar, para 2 horas ele tá na blitz, né, soprando bafômetro totalmente embriagado. Então, 4h40 da manhã, tava voltando para casa da balada, um carro bateu nele, ele capotou, aí por conta dele ter capotado, ele só foi indiciado 2 horas da tarde, porque foi pro hospital, passou por exames, e foi assim que no toxicológico deu um nível muito acima do permitido de álcool no sangue, tá? Vamos lembrar que ele não tava de Porsche e não era no Brasil. Que aí ele ia poder ir pra casa, a mãe dele ia levar. Sabe qual carro? Ele tava no Ford Bronco, olha aí as coincidências das ocorrências policiais. Acredite se quiser, tá? Rashee Rice se entregou às autoridades, obviamente, se entregou só para assinar ali, né? Que tá ciente das acusações, pagou fiança, foi liberado. Depois que a gente lembra que na semana passada ele já tinha admitido que ele estava ao volante de um dos carros envolvidos no acidente na Lamborghini. No carro que ele estava, também foram encontrados 10,8 gramas de maconha, que lá no estado do Texas é proibido. Então esse porte também já é mais uma acusação para a coleção dele.
Além disso, as primeiras vítimas envolvidas nesse acidente já procuraram a esfera civil e já processaram com um pedido. Aí tem reportes contraditórios, tá? Metade está falando que a pedida é de $1 milhão, a outra metade está falando que a pedida é de $10 milhões. Então, tem 2 vítimas, um casal, processando o Rashee Rice por de 1 a 10 milhões. Aqui também a gente trabalha com a verdade, né? De 1 a 10, e aí qualquer lugar nesse meio do caminho vai chegar no valor. O Kansas City se reapresentou apenas virtualmente, tá? Para essa parte voluntária dos treinos. O Andy Reid manteve o papo de que estão acompanhando, ninguém do time se envolveu e a NFL também não se manifestou. Provavelmente vão esperar esse indiciamento aí, o processo lá na delegacia andar mais um pouquinho para decidir a eventual suspensão. E o outro que se envolveu numa briga de trânsito e foi parar no cilindró foi quem? Terrell Suggs. Entrou errado no drive-thru, foi dar uma ré, esbarrou no carro de trás, começou aquela troca de ofensas, e aí no meio dos xingamentos proferidos de lado a lado, ele simplesmente pegou uma arma e ficou sacudindo na janela, como quem diz, você vai querer se meter comigo mesmo? Aí, obviamente, o outro envolvido aí nessa confusão procurou a polícia e o Terrell Suggs também foi fichado e liberado após pagamento de fiança. Tá agitada essa off-season, né, olha? Tá agitado, e para você que não entendeu, o que o Ticas acabou de fazer aqui são o famoso resumo dos heads, que são as ocorrências que você registra aí habitualmente. Se você quiser puxar uma ocorrência lá, vai puxar agora um head. Então é isso aí que o Ticas fez. Tá aqui o Gabriel Chaves perguntando se é o draft criminal. É isso aí, Gabriel, mais ou menos isso. Off-season é isso aí, intertemporada é mais ou menos essa onda por aí, e a gente não vai parar até pelo menos começar a temporada. A gente já disse aqui, o Sweat realmente acabou sendo envolvido no acidente de trânsito, mas estava dirigindo sob influência, né, meu querido? Não vai ter jeito, vai ter que dar aquela paradinha. E o Rashee Rice vai fazer acordo com todo mundo que processar ele, vai pagar as multinhas, tranquilo, não é aposta, então não vai perder nenhum joguinho na NFL. O Kansas City pode acompanhar o quanto ele quiser, a liga não vai suspender ele. E eu tenho curiosidade, viu, Ticas, de saber quem é que vai encarar o Terrell Suggs numa briga de trânsito. Pois é, o cara é corajoso, né, cara? O cara tem que ser louco, meu. O cara tem que ser completamente maluco para poder... Mesmo sem um ferro na mão, já não é uma das mais fáceis de se encarar, não, é? Meu querido, não tem como. Se você tiver com a teleobjetiva a 2 quarteirões dele, aí dá para você encarar ele lá, né? Porque ele não vai correr até você antes de você acertar um tiro nele. Agora, pelo amor de Deus, cara, você não briga com o Terrell Suggs, não, é? Quando eu vi a notícia, eu achei que o outro cara tinha sacado a arma, que é o que faria sentido. O Terrell Suggs vem pra cima de você, é legítima defesa, pô. Não tem tribunal que vai te acusar. Uma daquelas do Quake, do Fallout aí, aquelas grandonas. Você tem que sacar um negócio daquele, porque não adianta ser um revolvinho, não. O Terrell Suggs não vai parar com um tiro de revólver. Pois é. O Bruno de Oliveira tá comentando aqui que o jogador da NFL de folga ou de férias é um perigo. E eu já tenho a solução para isso. A gente precisa implementar a Taça Guanabara na NFL. Ocupar o cara ali no início do ano, no primeiro semestre, fazer uma Taça Guanabara, uma Taça Rio, para os caras ficarem ocupados, treinando, jogando e não se meter em merda. É a única solução possível. Escolástico também chegou na área e eu sei que você não bebe e vai dirigir, olha, você só bebe, tá? O Chagas fazendo menção, Diego Chagas lá, família JF Imperadores na área, fazendo menção, tá, ao seu início lá sobre o tailgate do jogo de São Paulo, falou assim, bebe igual o Opala e fica fazendo drama aí. Então, ó, quem não te conhece, que te compre. Direto do JF Imperadores veio essa correção, tá? Assim que eu gosto, é fact-checking. Ao vivaço, abração pro Chagas. Bom, passado o nosso plantão policial, bora pro Treta na TL. Quem chegou na área também é ele, o nosso estagiário, ó, que a falta de uma CLT não faz. Galera não precisa bater ponto, ainda mais nas férias, é só um treininho aqui, outro ali, sobra tempo para aprontar. Né, ó, abraço pro MM, talvez semana que vem ele volte, talvez, a gente tira ele da geladeira de novo. Semana que vem a gente vai ser obrigado a falar de draft, né? Aí talvez o nosso mais novo especialista em college da NFL, etc., volte. Mas vamos
Vamos esperar, não vamos confirmar ainda não, porque gerou muita polêmica essa volta dele para o banco de reservas e a volta do Magal para titularidade aí no nosso grupo NFL de Sucesso de Diretoria. Quero fazer parte dessa discussão também, quero xingar o Magal e pedir a volta do MM. apoia.se/NFL, etc. Tá? A faixa Patrick Mahomes dá direito à inclusão no grupo NFL, etc. de diretoria, e aí você vai poder tomar um lado. Tá o lado da Rafael Viana, que defende o nosso estagiário, ou o lado de Anderson Brown, que prefere o nosso Magal. Tá? São os dois times ali em disputa. Teve mais gente defendendo o Magal também, mas agora eu já não tô lembrando, porque na hora que o ponto tá batido é difícil acompanhar o grupo. Tá? Diz o MM que hoje ele foi enxotado da live. Aqui só cabe 3. Tá? 4 fica demais. Vamos lá. Essa treta é clássica. Tá? A turma de 2020 do draft, principalmente dos recebedores, ela gerou muitos frutos. Muita gente com a produção boa. E o que está acontecendo agora? A galera quer contrato. E os times ficam assim, não, vamos ver, peraí, vamos ver o que é. A gente já teve o Sid Lamb, de holdout, não se apresentou lá em Dallas. O T. Higgins pediu troca. O caso dele é diferente, né? Porque como ele foi de segundo round, ele não tem opção de quinto ano. Então, os Bengals já teriam que renovar ou joga o último aí na tag. Os Bengals taguearam, ele falou que não queria jogar, não assinou a tag, pediu troca, aí chegou agora a apresentação para os treinos voluntários, ele se apresentou e falou assim, não, eu me vejo jogando esse ano aqui, pela tag mesmo, ano que vem a gente vê o que faz. Mas o Sid Lamb não se apresentou lá, Cortland Sutton não se apresentou nos Broncos, e a estrela dessa polêmica toda foi quem? O Brandon Ayuk, que supostamente não chegou a pedir uma troca, mas fez o clássico, deixou de seguir o time nas redes sociais no final de semana. E aí, já vieram os rumores na sequência, né? Primeiro, Brandon Ayuk deixou de seguir os 49ers. Na sequência, já veio a galera falando, Steelers e Ravens estão de olho, já fizeram contato até com os 49ers para saber o que custaria para levar o Brandon Ayuk numa troca, e tem um terceiro time também correndo por fora, mas o nome desse time não foi revelado. Deixar de seguir o time, ficar forçando essa negociação, não se apresentar para os treinos voluntários. São estratégias válidas, principalmente da nova geração, né, que se manifesta pelas redes sociais. Aí o seguir ou deixar de seguir pode representar mais do que para os velhos de guerra, para o cavalo velho igual nós. Ou vocês acham que no primeiro dia do draft a gente pode ter aquela surpresa tipo A.J. Brown dos Titans para os Eagles, que foi realmente surpreendente e estava numa negociação parecida. Qual que é o cenário mais provável para o Brandon Ayuk e os 49ers? Vou te falar, Ticas, que o Brandon Ayuk foi a mão mais segura do 49ers na última temporada, tá? Tem o Deebo Samuel lá, mas o Deebo Samuel teve uns drops malucos. O George Kittle não foi o mesmo jogador recebendo bolas, e aí né, não foi tão envolvido no ataque, deu uma mudadinha por conta até da maior evolução do McCaffrey ali do backfield, mas não foi o mesmo jogador recebendo bola do George Kittle. E o Ayuk, ele recebeu alguns passes decisivos e na hora clutch, né, na hora que tinha que alguém se apresentar e receber a bola. O Brock Purdy confia muito nele e a química entre os dois parece funcionar bastante. Então, eu acho que na posição que ele está hoje no time, ele pode fazer esse tipo de negociação. E aí, como você mesmo expressou e o Pauteiro colocou muito bem aí, para essa nova geração deixar de seguir, de repente dar uma indiretinha num podcast, é a nova forma de fazer o holdout ou de pressionar a equipe, o que antigamente seria uma carta com intenções, uma visita do agente, né? Agora é mais virtual do que palpável. Mas acredito que se ele se mantiver assim até no draft, né, até na hora de começar o draft, alguém pode pensar seriamente em apostar, em buscar ele lá no 49ers e fazer o time do Brock Purdy subir no draft. Eu acho que pelo menos uma escolha de primeira rodada entre o top 10 ali, o Ayuk vale para poder estar em outro time. Encaixa em Baltimore, encaixa no Steelers, não creio que encaixe em outra equipe que tenha o corpo de recebedores mais disputado, mas eu acho que ali é para dividir com o Mark Andrews ali em Baltimore e para poder ser um quase disparado, né? Apesar do Pickens estar por lá nos Steelers, acho que ele encaixa. Cara, eu entendo os fins, mas eu não concordo com os meios, não, cara.
Parar de seguir na rede social, desculpa, cara, é muito infantiloide pra mim, cara. Eu ainda acho que a estratégia de ir no podcast e soltar uma é menos problemática. Porque, ok, você tá ali no podcast, você pode escolher um podcast onde você se sinta mais confortável, né? Onde tem um parça, tem um host, né, do podcast mais amigável, né? E aí o cara meio que levanta a bola pra você, tranquilo. Toma umas, né, Magal? Toma umas, conversa 3 horas, qualquer coisa você fala assim, não, eu tava meio doidão, tá? Eu tinha bebido 4 cervejas. Ou então fala assim, não, já era a 3ª hora de podcast, gente. Eu nem sei o que mais que eu tava falando. Pode usar essa desculpa. Né? Essa de deixar de seguir o time, eu acho muito... Além de ser infantiloide, eu acho um pouco passivo-agressivo também, né? É meio assim, a mina quer terminar com você, ela muda o status, antigamente, né? Mudava o status no Facebook. Tipo, saiu do relacionamento sério, tirava o status. Ih, tirou o status. Oh. Não, amigo. Você quer dar uma dica, já que a conversa diretamente com o clube não tá funcionando? Vai no podcast e dá a dica. Ou, ok, vai na sua própria rede social, por exemplo, e não é pra ficar jogando em diretinha, não. Vai na sua própria rede social e fala numa boa. Fala numa boa, sim. Né? Como é que vai ser o seu futuro no 49ers? Não sei, ainda não sei. Esse período agora tem muitas tomadas de decisão. Né? Eu gostaria de ficar no 49ers, talvez eu não fique. Eu acharia menos pior. Esse deixar seguir eu achei muito ridículo. Né? Agora, não vou mentir. Eu gostaria de ver o Brandon Ayuk em muitos times por aí. E esses dois particularmente, Steelers e Ravens, são times que eu acho que ele encaixaria maneirinho. Principalmente no Steelers, nada contra, tá, Ticas? Mas principalmente no Steelers eu acho que ele encaixaria maneirinho. Eu acho que ele encaixa, ele é um ótimo recebedor, não brilhou muito nos primeiros anos, e aí vai de acordo com o que o Wallace falou. Qualquer peça do ataque dos 49ers, você fica um pé atrás. Porque é um sistema que funciona tão bem e tem tantas estrelas que você fica assim, beleza, eu vou tirar o Ayuk desse sistema e vou colocar ele como um recebedor 1 do Russell Wilson lá em Pittsburgh. Porque aí o George Pickens vai virar o recebedor 2. Será que ele vai produzir o mesmo tanto? É complicado. Além de ter o Shanahan, que é um gênio de ataque, você tem o Christian McCaffrey no backfield, você tem o Deebo Samuel, que faz essas vezes, né? Esse híbrido, recebedor e running back, dependendo da chamada. Você tem o George Kittle. Pô, é complicado, cara. É muito talento. Então isso pesa contra, infelizmente. Ele não vai poder, outro que eu esqueci da mesma turma, que também não se apresentou nos treinos voluntários, Justin Jefferson. O Brandon Ayuk não pode querer o mesmo contrato, apesar de também ter sido de primeiro round, do Justin Jefferson e do CeeDee Lamb, que são dois caras que, atuando como wide receiver 1 do time, o alvo principal, o cara que tem marcação dobrada, mesmo assim produziram. Ele não pode ser esse cara, ele tem que estar um degrau abaixo. Eu acho que na prática isso aí vai ser o que aconteceu com o Deebo Samuel 2 anos atrás. É a estratégia do jovem, deixa de seguir, dá uma reclamada, depois tira as fotos com a jersey do time, do perfil. Enquanto isso a gente está trabalhando. Porque até para ele não é jogo. Ele vai sair por um pouco mais de dinheiro, de repente, para um sistema que é muito pior. Né? Onde ele está, o sistema é muito azeitado, ele já sabe o papel dele. E aí, voltando tudo bem, no Pittsburgh, nos Ravens, ele encaixaria em qualquer time, talvez não com a mesma produção, não para ser o cara, mas poderia contribuir. Mas não é só o que o outro time tem que ceder, não, sei lá, uma pick de primeiro, ou 2 de segundo, uma esse ano, um ano que vem. Não é só isso que o time tem que abrir mão, não. Ele tem que ceder a pick para trade e já tem que fazer uma proposta de renovação pelo valor que ele quer. Aí que é o problema. Quem que vai ter cap? Eu acho que hoje, aí eu só posso falar dos Ravens, né? Eu não acompanho muitos estilos de perto. Os Ravens não têm condição de assinar um recebedor por 20 e tantos milhões de dólares, que deve ser o que ele deve estar pleiteando. Né? Porque esse quinto ano dele, se eu não me engano, está na faixa de 14 milhões e pouquinho. Se ele quer um aumento, ele quer subir de prateleira, ele quer bater em 20. Os primeiros aí da classe, o Tyreek Hill, o Justin Jefferson, provavelmente quando renovar, o CeeDee Lamb, deve chegar perto de 30. Então mesmo abaixo ele está batendo em 20. Que time que essa altura do campeonato tem espaço no cap para fazer essa renovação? Então não é só ceder a pique. Eu acho que é só do jogo. É estratégia, vai negociar ali e acaba ficando em São Francisco mesmo.
Até porque ele teria que ir para um time bem ruim, que tivesse muito desesperado por um cara de ataque experiente para pagar um valor acima desses que você falou, né? E eu não acho que nenhum dos times ruins que tá por aí vão querer fazer esse movimento. Então, também acho que ele não vai para lugar nenhum, não. A não ser que ele surpreenda todo mundo e tope uma redução de salário absurda, né? E seja alguma treta de vestiário que já dá aquele saborzinho na NFL, etc., que a gente gosta, né? Brigou com alguém, pegou a mulher de alguém, né? Alguma coisa assim um pouco diferenciada. Nosso Anderson Brown fala que o Ayuk deveria ir para Green Bay, Panthers ou Colts. De onde ele tira essa... O Colts acabou de renovar o Pittman, que é da mesma turma também, apesar de ser de segundo round. Então, acho que não vai para lá, não. Agora, essas especulações de onde o nosso correspondente de Cleveland tira, eu também fiquei curioso, tá? O Gabriel, clubista como eu, diz que o Ayuk já é um Ravens na Austrália. Acho difícil, acho que não cabe. O Escolástico diz que não seria um contrassenso pagar uma first pick pro Ayuk, tendo uma classe recheada de talento e pagar contrato de 30 milhões. Aí é que tá. Que pesa contra a galera que tá virando a renovação de contrato aí, essa turma de 2020, é que de lá para cá, 2021, 2022, a gente teve Ja'Marr Chase, a gente teve muita gente que já chegou produzindo. O cara já entrou na NFL adaptado, não teve aquele degrau, não sentiu diferença e já virou fundamental no ataque do seu próprio time. Então, o time ele pode pensar realmente, para que eu vou te pagar 30 se eu posso draftar um cara que às vezes vai chegar não produzindo o mesmo tanto, mas vai chegar sendo importante no meu sistema e ano que vem vai produzir o mesmo tanto, pagando 1/3 ou menos disso. Realmente, a conta não fecha, né? Mas faz parte da negociação, faz parte do jogo. Já que a gente falou esse slam, em homenagem à volta do Magal, vamos trazer uma treta que é a preferida dele, né? A novela Dallas Cowboys de Off-Season, ela tem capítulos aí que a gente nem dá conta de tantos a cada semana aqui. Vamos lembrar, lá atrás começou com o Jerry Jones falando que tava all-in. Aí depois foi para free agency e não levou praticamente ninguém. O Dak Prescott está entrando no último ano de contrato. Tava na expectativa de uma renovação, até agora nada. Parece que vai jogar o último ano e virar free agent no final do ano também. Isso é o all-in deles, hein? Sid Lamb a gente comentou que não foi renovado e também não se apresentou ainda para os treinos voluntários. E além de tudo isso, Micah Parsons é um dos melhores defensores da liga, o cara é um coringa mesmo, ele é motivado, ele vai de lado a lado do campo, o motor dele não apaga. Mas ele tem um podcast semanal e ele tá sempre lá, cornetando Deus e o mundo, a executiva, a comissão técnica, ele fala pra caramba lá no podcast dele toda semana. Aí, segundo o jornalista Sean Sheriff, da rádio 105.3 The Fan em Dallas, detalhe, a mesma rádio que o Jerry Jones faz uma participação semanal toda terça-feira de manhã também, tá? Então, não é qualquer rádio aí, não é qualquer NFL, etc., que tá chutando aí, não é qualquer comentarista da Rede TV que tá chutando especulação aí não, tá? É um cara que tem algum contato. Segundo esse jornalista, o Sean Sheriff, a galera dos Cowboys já tá por aqui com o Micah Parsons, com essa postura dele ficar cornetando todo mundo, ele quer ser o cara e ele acha que ele pode dar pitaco no ataque, na executiva, na cozinha, no almoxarifado, e ele quer participar e só ele que sabe que é o certo. E tem uma galera lá, e aí ele cita múltiplas fontes. Ele diz que, se eu não me engano, o repórter li quatro pessoas diferentes, que dizem que não aguentam mais o Micah Parsons lá no Dallas. Que se não renovasse, se o Dallas decidisse não pagar e fosse para uma troca, se ele fosse jogar em outro time, ficaria triste pela perda do talento, mas, por outro lado, muito mais aliviado, que não teria que conviver mais com essa mala, com esse jeitinho especial que só o Micah Parsons tem. Semana passada a gente falou do Bills se livrando do Stefon Diggs a qualquer custo. Toma 31 milhões de dead cap aí, de cap hit, manda esse menino embora porque ninguém aguenta mais. Vocês acham que o Micah Parsons pode acabar seguindo pelo mesmo caminho? Ou tá cedo ainda pra gente imaginar dispensado por excesso de chatice no vestiário? Primeiramente, vamos comentar aqui que os exames de sangue do Jerry Jones devem estar em dia, né? Porque o que esse homem gosta de um cu doce é uma coisa fenomenal, né? Desde lá do tempo do Ezekiel Elliott, que deu a confusão lá do Zeke Who,
Ele gosta de ficar fazendo charminho pra renovar a galera, né? Não sei de onde que ele tira que isso é uma coisa motivadora, né? É aquele patrão que tenta motivar os funcionários falando, tá cheio de gente aí querendo seu emprego, hein? Eu acho que é a mesma vibe. Eu vou direto ao ponto, Ticas. Eu acho que o Micah Parsons não só tem que sair, como só de sacanagem ele tinha que sair assim pra um rival de divisão. Assim, um time que o pessoal do Dallas odeia, assim, não sei, assim, sabe, um time com um técnico maneiro, um técnico com gente fina, que pega ali legal, um time com gente jovem na linha defensiva, assim, vamos dizer, tipo um Kevin Thibodeau, assim, sabe, pra você ter aquele passe ali, sabe, é o que eu acho que o Micah Parsons deveria fazer, entendeu? Quem que você citou aí? Qual jogador? O Thibodeau, Kevin Thibodeau. Que também é muito querido, né, nos vestiários por onde ele frequenta, né, um cara muito agradável, todo mundo gosta muito dele, não é de falar muito, se juntar os dois, então vai ser, ó... É a fama, mas a fama é assim, Ticas, a fama é assim. A única pessoa que é famosa e é sossegada é o Bob Dylan. O resto, cara, todo mundo que é famoso é meio maluco, é meio pirado. Então, eu acho que ele deveria, entendeu? Assim, pra sair logo. Agora, brincadeiras à parte... Aí depois as pessoas não sabem por que o Cowboys não vai pra frente, né, pô? A gestão do time também tem impacto, cara. A última coisa que você quer é deixar o seu roster, os caras que fazem diferença no seu roster, na berlinda. O cara tem que ter segurança pra trabalhar, ué. Até porque é o seguinte, você sabe que se o cara não tem segurança pra trabalhar, tem gente em volta que tá toda hora ali, ó. Né? A galera não é burra, igual o Kirk Cousins, igual o Tom Brady, de ficar fazendo negociação na cara dura na frente dos outros em época que não pode. Mas aquela conversinha de pé do ouvido, do amigo, do primo, do tio, do conhecido, do fulano, da cunhada, é claro que sempre rola. É claro que o cara dá um jeito. Um cara rico, um dono de time rico, que queira descobrir, de alguma forma, se o jogador X teria interesse de jogar lá sem dizer que é ele, o cara consegue. Ele faz isso até via imprensa. Até via imprensa. Vamos dizer assim que eu sou o Jerry Jones. Jerry Jones não, porque o Jerry Jones é maluco, né? Eu sou um dos Mara, sou dono do Giants, quem dera. Aí eu quero saber se o Ticas teria interesse de jogar lá no Giants. Eu não posso falar com o Ticas, eu não posso perguntar pro Ticas, eu não posso coisa nenhuma. Mas o Wallace é jornalista esportivo. Eu posso conversar com o Wallace sobre qualquer assunto. Eu chamo o Wallace lá em casa, a gente toma um vinho, toma um brico-tico. Aí eu falo, Wallace, um dia que você estiver batendo um papo aí com o Ticas, ninguém aqui está dizendo nada. Pergunte pra ele quais times ele gostaria de jogar. Ninguém aqui está dizendo nada. Não estou fazendo referência a nenhum time que eu mando. Faz essa pergunta pra ele que eu acho que é uma pergunta interessante pra você fazer. Aí, 3 meses depois, o Wallace chama o Ticas pra participar do podcast, toma uns brico-tico também. Ô Ticas, vou fazer aqui um tipo Marília Gabriela, um ping-pong. Times que você jogaria se você não tivesse no seu time. Pum, vai lá. Como a gente já viu essas brincadeirinhas de em qual time você jogaria, e o jogador se enrolando para responder, pô. Então, tem jeito de fazer isso. Mas não, o Jerry Jones é burro, o Dallas Cowboys é uma instituição falida, e a gestão lá é o zaralho, a prova está aí para os senhores verem, para não achar que é só encrenca do Magal, que é só o Magal pegando no pé. Não é, gente, tá aí, ó. Você vê que, pra vocês não falarem que é só por rivalidade, vê se isso acontece, por exemplo, no Philadelphia Eagles. Até naquele zaralho que é o Washington Commanders, esse tipo de coisa não acontece. Quem vai ser renovado, ele renova. Quem vai ser mandado embora, eles mandam embora. Acabou. Não tem esse nheco-nheco. E quando é um cara que faz diferença, quer dizer, fazer diferença no Commanders não tem ninguém, né? Mas quando é um cara relevante, assim, no roster, os caras rapidamente se posicionam. Você vê que nos últimos anos aí, quem eles queriam trocar, eles foram lá e trocaram. Quem eles queriam manter, eles foram lá e mantiveram. Não teve essa conversa, entendeu? Não se posiciona só em relação a que decisão tomar sobre renovação ou não. Mas, sendo a rádio aí que tá sempre com o Jerry Jones, não teve uma notinha do estagiário da rede social falando assim, ó, de acordo com o que foi, ressaltamos que o jogador tem a presença muito forte na comunidade, é adorado pela comissão técnica, é super profissional comprometido. Tá todo mundo quietinho com o reporte de que ninguém aguenta mais o Micah Parsons lá. Então não é só se posicionar pela renovação eventual, né, contrato, não. É se posicionar em defesa do cara também, pô. Não, já virou fofocalizando.
A galera junta pra ficar falando mal dos outros o dia inteiro. É isso, entendeu? Mas, sendo Dallas Cowboys, eu quero mais é que se exploda. Olha, eu vou dar uma defendidazinha no Micah Parsons aqui. Sabe por quê? Porque se você sabe que você vai ter que aturar mais uma vez um ano levando o time nas costas com um ataque comandado por Dak Prescott, meu querido, você sobe o tom no vestiário. Eu não vou ter que... Eu não posso aguentar de novo o Black Kirk Cousins ou o Black Dak Prescott, né? Mais uma vez, para eu levar o time inteiro nas costas. Eu não posso, não aguento mais. Eu entrei na liga tendo que fazer isso. Mais um ano fazendo isso. O terceiro ano seguido eu vou ter que fazer isso novamente, sendo que a defesa do Dallas Cowboys basicamente rodou todos esses anos em déficit. E o culpado é o quarterback que o senhor Jerry Jones queria mandar embora de qualquer jeito, mas quando ele viu que não tinha opção no mercado, ele abraçou o seu Dak Prescott e renovou ele por um caminhão de dinheiro. Quer dizer, não foi um caminhão de dinheiro, mas um bom dinheiro. E agora está dizendo praticamente para o time que vai jogar o seu quarterback no lixo, sem fazer mais um ano de renovação. Acho que o próprio Dak Prescott percebeu, o próprio Micah Parsons percebeu que ele tem uma oportunidade de forçar a sua saída de vez de um time que já está disfuncional desde quando ele entrou na liga. Então, eu acho que tem esse aspecto de vontade do jogador de sair. E ele já não é bem quisto mesmo, mas ele chuta o balde de vez. Ele tá com a síndrome do Aaron Rodgers, que é o cara que é muito bom naquele serviço específico, naquela execução, aquele trabalho, e por conta disso ele acha que ele é diferenciado em todas as áreas da humanidade. Ele acha que ele pode discutir ciência com médico, vacina com médico, ciência com cientista, política com o político lá. O cara quer se meter em tudo. O Micah Parsons parece que está caminhando por esse mesmo caminho. Por quê? Porque sempre foi estrelinha de onde ele passou. Todo mundo sempre afagou esse cara. Ele sempre foi o cara dos times dele. Chegou lá e já chegou estourando também. No primeiro ano, a gente lembra da gente aqui no NFL, etc., repercutindo. Cara, quem que é esse moleque? A gente não acompanha college, né? Quem que é esse cara? Acabou de ser draftado e tá arrebentando de jogar bola ali. E aí, você lembra que no primeiro ano, ainda tava com um resquício de Covid lá, se eu não me engano, ele é da classe 2021. 21, né? E aí, precisou alinhar de defensive end clássico, ele ia. Precisou alinhar de linebacker inside, ele ia. Linebacker outside, ele ia. Precisou, acho que teve um jogo que precisou alinhar de DT. E ele, daquele tamanho dele, alinhou e jogou. Então, é o cara. Sempre foi o cara por onde passou. E aí ele acha que ele é o cara pra dar pitaco no GM, no dono do time, no treinador, no assistente. Então, calma lá, né? Parece bem chatinho mesmo. Eu acho que alguma coisa, a própria maturidade deve acabar ajudando a trazer, né? Que você tem críticas a fazer, você tem um canal interno. Discute lá, faz a sua voz presente dentro do time, né? Mas a partir do momento que você tem aquele seu podcast semanal, isso vai acabar sendo exposto e aí você tem que lidar também com a repercussão negativa, faz parte. Tem que acabar o podcast de mesa. Tem que acabar tirando a NFL de série, tem que acabar todos, tá? O Anderson Brown diz, crise nos Cowboys, 40-14 em cima dos Giants. Todo ano tem sido mais ou menos por aí, né, Magal? Nosso Shark, like garantido no YouTube e no Insta, audiência garantida amanhã no trânsito, como sempre. Grande abraço, faltou MM, hein? Valeu, Shark, não faltou não, foi faltado. Foi excluído hoje, propositalmente, porque aqui a gente não faz igual o Jerry Jones e o Micah Parsons. Começa a ficar muito saidinho, a gente, baixa a bolinha aí, semana que vem, talvez você volte. Carlos Miller, mais um representante da torcida Kansas City Chiefs, no nosso grupo NFL de diretoria, diz que jogador do Cowboys, esse é o problema. Resumiu, né? Joga no Cowboys, tende a ser estrelinha. Ainda tem esse agravante, né? O cara, além de ser muito bom, ele joga no time que mais repercute na NFL inteira. O time não ganha nada há 30 e tantos anos, mas os caras, eles são mais hypados mesmo. E aí, acaba se achando, não tem jeito, faz parte. Tem que lembrar também, Tigres, que ele tá com um treinador que vai para uma temporada de Berlinda, né? Então, meu querido, tudo é um contexto. Tá tudo dentro desse pacote aí. Pois é, e eu não sei também, esse
esse sentimento, né? Pra mim é difícil entender, porque meus pais me deram educação, né? Mas esse sentimento de que ele é o cara certo pra resolver tudo e ele vai poder cornetar publicamente e as pessoas vão ceder aos seus apelos. Cara, eu tenho muita dificuldade de me identificar com um cara que pensa assim, tá? Tudo bem que eu nunca fui muito diferenciado em nenhuma área também que eu exerci, né, na minha vida, mas mesmo assim, nesse nível, pro cara se achar desse jeito, um pingo de humildade, cara, sei lá. Jogador dos Cowboys, como diz o nosso Carlos. E falando em quem se acha, falando em boy lixo, boy tóxico, cara, é inacreditável. Eu não ia colocar, quer dizer, o pauteiro não ia jogar isso aqui na pauta, mas a gente tem que se precaver, porque das outras vezes a gente tem orgulho de dizer que muitas vezes especulações que pareciam não dar em nada, a gente virou e falou assim, ó, fica de olho porque nessa fumacinha aí pode ter fogo. E mais uma vez, em pleno 2024, a gente vai ter que falar de Tom Brady indo em podcast e ameaçando voltar a jogar. Dizendo que se ele receber uma ligação, ele não vai se opor. Que ele acha que a NFL não vai deixar, porque ele continua com o processo de aquisição de uma fração minoritária do Raiders, mas que ele não seria contra receber uma ligação de 49ers, Patriots ou Raiders numa run de playoff aí, entrar no final da temporada regular e levar o time para os playoffs. Até quando vamos ter que aturar? Lembrando, no início da próxima temporada de setembro, Tom Brady terá 47 aninhos. É um boy tóxico mesmo, né? Ô, Ticas, se você receber uma ligação para poder jogar no Ravens, no 49ers ou no Patriots, você vai, não vai? Quer dizer, pro Patriots eu não vou, não. Não vou, não. Pode me pagar o que for. Eu não jogo naquela porcaria daquele time de jeito nenhum. E não é nem por causa do Patriots em si, que é meu rival e tal. O time é muito ruim, gente. Eu podia ser o Micah Parsons, a defesa deles? Podia, né, jogar ali de linebacker e alinhar, né, de DT de vez em quando e fazer um DE maluco? Podia, mas, cara, não dá. O resto do Patriots está perdido, então eu não iria. Mas pro Ravens eu iria também se o 49ers me ligasse. E até aí o Tom Brady não falou nada para ninguém. Agora, quero ver o senhor desaposentar e vir jogar no Brasil. Vem aqui, CQB dos outros aqui, encarar as defesas brasileiras. Tá bom, seu Tom Brady? Pra você ver que não aqui não pode, não. Não pode? Pode. Não pode. Porque aqui tem o Estatuto do Idoso, né, cara? Ah, é verdade. Não, Estatuto mentira. do Idoso, você não pode colocar o idoso em situação de perigo. Eu sou a prova viva de que voluntariamente você pode abrir mão, tem lá um terminho que você assina do CBFA, que você é idoso e está ciente e quer continuar. É aquela coisa que você coloca nos termos de uso, né? Que você nunca lê. Que, aliás, aceito. Você tá dando polêmica esse negócio dos termos de uso aí. Li e aceito, concordo e aceito com os termos de uso dessa liga. Então, mas podia vir aí o seu Tom Brady aí para poder pegar nós num playoffzinho aí. Ia ser bacana chegar, fazer um encontro com aquela estátua lá no backfield. Você vê o que a falta do holofote faz com a pessoa, né? A pessoa passou a vida inteira com o holofote na cara. Quando ela sai do holofote, acabou. Ela não consegue. Moisés não consegue. Ele precisa voltar para o holofote de qualquer jeito. Ele não consegue sossegar. Aí, quando eu falo bem do Eli Manning, as pessoas vêm me criticar. Mas o Eli Manning não dá close errado. Igual o Tom Brady, né? Esse papinho de voltar a jogar é porque, obviamente, todo mundo na liga já é tudo mancomunado, né? Mas tinha que ter alguém sem noção assim na liga, tinha que ter um maluco na liga para virar e botar um contrato na mesa. Chegar num podcast e falar assim, aqui, Tom Brady, você falou que você voltaria a jogar, eu te dou um contrato aqui de 30 milhões, se você quiser voltar a jogar, 1 ano, 30 milhões. Bora? Tá na mesa. O que custaria pro Panthers fazer isso, Magal? Nada. E o que o Panthers teria a perder? O que o Panthers teria a perder? Nada. Ia ganhar uma mídia enorme, ia vender jersey pra caramba, o cara ia ser rei lá na Carolina. Maravilha. Não sei nem, o Panthers é na Carolina do Norte ou do Sul? Acho que é do Sul, né? Enfim. Acho que na Carolina do Norte não tem nada. Né? É do Norte? Perto da divisa, no Norte, perto da divisa. Então aí, Ticas, o rei da geografia americana, conhece todos os belts, o Onion Belt, o Corn Belt. Mas, falando do Tom Brady, cara, o cara só quer o holofote. E aí o seguinte, se a gente vai ficar dando holofote pra maluco,
aí é um dever da imprensa, né? Da imprensa. Aqui no NFL, etc., a gente sempre vai dar uma fonte pra maluco. Rapaz, isso vai dar corte. O pessoal do TikTok lá, as Bradyzettes, haters do Magal, vão vir com tudo, já tô até imaginando. Como diz o nosso Carlos aqui, ó. O Carlos é Magalzete, ó. Ele tá desocupado. Eu vou passar o contato dos cursos de costura, mandalas e etc. que a minha mãe fez quando se aposentou. Essa é a opinião do Magal, que tem que partir para essas terapias aí pós-aposentadoria. Eu acho, Magal, que o seu ponto é esse mesmo. Essa participação que parece meio inofensiva, parece que ele tá só sendo legal. Mais um podcast que ele senta na cadeira do barbeiro, aí enquanto corta o cabelo, conversa e vai falar da vida, do futebol americano e tal. Clássico, podcast clássico. E esse eu nunca tinha ouvido falar, então não sei o que o Tom Brady também, como que ele foi parar no podcast desse cidadão aí. Às vezes lá nos Estados Unidos ele é famoso, né? Eu acho que ele planta a sementinha justamente para ver. Fez o cálculo, ó, sei lá, tem 10 times precisando de quarterback, tem 7 times precisando de quarterback para essa temporada. Tem 6 prospectos aí avaliados como escolhas de primeiro round no draft. Vai faltar gente, porque vai começar aquela troca para cima, troca para baixo, escolhe um, escolhe outro, sobra um, e aí? Pode ter uma vaguinha. Então, acho que ele faz plantando justamente, não significa que ele vai aceitar. Vocês citaram o Panthers aí, eu acho que se ele receber uma ligação dos Panthers com Dave Canales de head coach novato, ele vai olhar o corpo de recebedor ali e vai falar, não, valeu, obrigado, era só uma piadinha no podcast. Mas se tem uma lesão no training camp, a ligação vem lá do 49ers. Patriots também eu acho complicado essa volta, né? Mas, sei lá. 49ers. Machucou o Brock Purdy. E aí? Tom, aquilo que a gente estava negociando 3 anos atrás, para jogar essa temporada, tá afim? E eu acho que ele vai atender e vai querer jogar. Mas para isso ele precisa plantar a sementinha. O que ele fez nesse podcast foi justamente isso. Plantou a semente, deixou todo mundo repercutir, todo mundo na dúvida, e aí se ligar, dependendo de quem ligar, para fazer uma proposta, vai falar, eu tava de brinks, galera. Ou, opa, vamos conversar. Né? O cara não descansa. Como diz o Vitor Leme aqui no chat, o Tom Brady sem os 2 braços faria mais que o Bryce Young se tivesse 4. Pois é, o negócio era querer ir lá para Carolina. Complicado. Bom, chega de treta e bora pro TD, ou fumble. Acertou a miserável. Aí vamos voltar para a treta que a gente estava falando agora mesmo. E mais uma declaração clara de falta de Simon Cole, após a notícia da mudança da regra do kickoff, o Micah Parsons ficou amolando o coordenador de special teams dos Cowboys, o John Fassel, para ser o retornador designado essa temporada. Maior estrela da defesa, também retornar kickoff, é TD ou fumble? Fumble, porque o jogador profissional ou não profissional precisa aprender uma coisa. Quem decide onde você joga não é você, é o seu head coach. Então, cale a boquinha, pegue seu banquinho e saia de mansinho, já diria Raul Gil. Fumble, sabe por quê, o Ticas? Porque o risco de você lesionar um jogador que é importante em 2 lugares seria, por exemplo, como ele se acha importante para retornar, ele se acha importante na defesa. É maior, né? Quando você coloca em campo ele, você dobra o risco de machucar. Ou seja, nem isso o rapaz consegue pensar. Limitado demais. Fumble, né? Falta de Simon Cole aí, como bem disse o pauteiro já na introdução. Pô, não faz sentido nenhum, nem pela exposição à lesão, nem... mas ele quer ser o cara, ele quer ser a estrela, ele quer retornar para touchdown e comemorar, porque ele é o bom. Cara, ninguém aguenta mais essa mala, hein? Bom jogador, mas muito mala. Fumble pro Micah Parsons. Já o Jim Harbaugh também não para. O noticiário lá de Los Angeles nunca foi tão animado igual está sendo desde a chegada de Jim Harbaugh no Chargers. A última dele por lá foi incluir na placa com o nome de cada jogador, nos armários ali, a placa que fica em cima do armário de cada jogador lá no vestiário. Ele incluiu, do lado do nome de cada jogador, a classificação no ranking de prospectos da época desse jogador no high school.
Ou seja, junto do nominho lá na placa, no armário, dentro do vestiário, tem alguma classificação que vai de 0 até 5 estrelas. Pro cara ficar mirando ali quando ele estiver se ajeitando antes ou depois dos treinos. Tática motivacional, relembrando os tempos de adolescente, para motivar homens adultos. É TD ou fumble? Ô, Ticas, eu não sou especialista aqui e, obviamente, ele tem outras posições, pode ser divergentes da minha, mas eu ia ficar muito puto. Eu ia querer sair do Chargers por causa dessa porcaria. Porque se você me lembrar dos meus fracassos ou quantas pessoas me desvalorizaram lá atrás, ia servir para me puxar muito mais para baixo do que eu olhar para frente e evoluir. Falar, será que esse cara ainda pensa que eu sou aquele mesmo adolescente? É tanta bomba, quer dizer, tanto trabalho que eu tive que fazer para poder chegar até aqui, então eu acho que é fumble. Cara, eu vou discordar e vou botar o Ticas aí numa situação difícil, eu vou dar TD. Eu vou dar TD pelo seguinte, a mentalidade do jogador de futebol americano é uma mentalidade meio diferenciada. O cara é muito apegado nesse negócio do ranking, do indicador, do quem você é. Você vê que, assim, olha como é que tem coisas... Eu tô fazendo aqui uma análise antropológica. Olha como é que tem coisas, por exemplo, que pegam nos Estados Unidos e não pegam no Brasil. Tipo aqueles concursos de beleza de criança. Olha que parada doentia aquilo ali. Felizmente essa parada não pega no Brasil. Por quê? Porque o americano tem esse tesão da competição maluca que o cara quer pegar a criança de 5 anos, embonecar ela igual um sei lá nem o que, uma Annabelle boneca assassina, e fazer a criança dançar lá pra ver qual criança é mais bonita. Olha que parada doentia. Então o americano ele tem essa cabeça mesmo assim da competição, do número, do ranking, do number one, yeah, America. Então eu acho que nesse cenário americano talvez funcione. Talvez o cara olhe lá, se ele era um baixo prospect, o cara se motiva de, pô, tá vendo aí, ó, saí do limbo e tô aqui. E se o cara era um alto prospect, o cara fala assim, tá vendo, ó, eu preciso fazer jus à minha fama. E eu preciso mostrar o meu valor. Então, eu vou confiar no Jim Harbaugh e nessa análise antropológica que eu fiz aqui e vou dar TD pra ele. Eu vou de fumble. Eu acho que algumas táticas, e ele deve estar vindo com esse vício, do college. Então ele pega a molecada nova, a motivação ali é diferente. Apesar de que nos últimos anos mudou, porque agora eles também recebem, né, aquelas cotas do NIL. Mas mesmo assim, eu vou dar fumble porque eu não sei se o OL dele de 34 anos com 12 de NFL vai ver que ele foi 2 estrelinhas no ranking lá dos prospectos do high school e vai fazer alguma diferença para ele. Então, pelo contrário, eu acho que a tendência, como disse o Wallace, é mais parecer bobo ou desmotivado que fazer o cara, ó, eu não era ninguém, eu não tinha estrela nenhuma, eu não era ranqueado lá no high school e hoje eu tô aqui com uma carreira de sucesso. Eu acho que isso não vai fazer diferença. Eu acho que esse tipo de motivação pega muito mais quando o cara ainda tá em formação de carreira ali no college. E eu acho que nem tudo que ele usava com sucesso no college vai se transferir com sucesso para um time de profissionais. Então, não é do meu feitio dar fumble para a família Harbaugh, tá? Nenhum dos dois, brothers, mas nesse especificamente, eu vou dar um fumble. O Vitor Leme diz aqui que ele quer muito mandar o Herbert pick 6 overall, por uma pick 6 overall embora, e escolher o filho JJ no draft. E vamos lembrar que é JJ McCarthy, né? O quarterback que foi dele lá em Michigan, e que está cotado para ser terceiro, talvez quarto, talvez quinto, talvez sexto quarterback mais cotado no próximo draft. Quinta-feira que vem já tem draft, hein? Semana que vem, talvez, o NFL, etc., fale alguma coisa de draft, talvez. Aguardem. Pra gente fechar, num story despretensioso no Instagram, a gloriosa nossa amiga Brittany Mahomes contou que o seu marido, futuro GOAT Patrick Mahomes, tem o hábito de comer 10 casquinhas de sorvete numa mesma noite, numa tacada só. Pequeno exagero normal de férias ou garantia de um futuro com diabetes? TD ou fumble? Essa aí é outra também que não pode ficar fora do holofote, né? Não consegue. Precisa tá. Moisés não consegue. Cara, eu vou ser obrigado a dar TD pelo seguinte.
Se o maluco faz o que ele está fazendo, ele pode comer o que ele absolutamente quiser e ninguém vai poder falar nada. E infelizmente é isso. Se ele estivesse perdendo, se ele estivesse catando cavaco, o pessoal podia falar o que fosse. Mas agora você vai falar o quê? Eu diria até mais. Se comendo 10 casquinhas ele tá ganhando o Super Bowl desse jeito, imagina se ele tivesse totalmente fit. Então, TD. Se ele tivesse seguindo o método TB12, a gente estava aí com... ele já está com 5 anéis, né, no caso. Mas eu desconfio muito de quem veio a informação, né? Porque sem o camarote da Britney Spears para poder aparecer, né, e tendo os amiguinhos barrados no camarote da própria festa lá, porque eu tenho certeza que foi a ordem do Mahomes, que não deixou se aproximar o irmão dele da sua eterna noiva / esposa, eu desconfio. Mas, sendo verdade, eu acho que o Patrick Mahomes, se alguém nesse mundo tem direito de comer 10 casquinhas seguidas numa noite só, potes e potes de sorvete, porque eu não sei se a casquinha que ela está informando, porque americano tem mania de tu, né? Então não sei se é aquela casquinha pequena do McDonald's ou se é aquele cascão gigantesco que a gente tuxa sorvete até o talo. Então, se alguém tem direito de fazer isso, é o Sr. Patrick Mahomes. Então, se ele fizer, é TD. Mas duvido da informação. A casquinha da foto é aquela que parece mais o corneto. Alô, que bom, patrocina nós. Aquele que tem a casquinha de chocolate dura por fora, porque se fosse daquela do McDonald's mesmo, aquela que faz 3 andares de casquinha ali no Redemoinho, no Caracol, aí, rapaz, era brabo, tá? Mas mesmo assim eu vou dar fumble. Porque 10 casquinhas é bastante, né? Esses dias ele tava reclamando que tiraram a foto dele no vestiário com a famosa barriga de cadela prenha. Tava reclamando, pegaram meu ângulo aqui. Pô, o cara no off-season tá comendo 10 casquinhas de sorvete numa tacada só, e outra? Não dá tempo de queimar, né? Não dá tempo de queimar na temporada inteira. Não dá tempo, Ele não quer bater os recordes do Brady? Quando o Brady tava na idade dele, estourou o ligamento, o que o Brady fez? Método TB12. Ele virou e falou assim, eu quero longevidade, não quero mais me machucar, e agora eu vou transformar a minha vida com o foco que eu tenho de ser o maior campeão. Ele não quer esse foco também? Tá na hora. 28 aninhos já não é mais um moleque. Apesar de ser pai de família, né? Vamos amadurecer aí, pô. Vamos comer uma saladinha. Aí comer 2 casquinhas, vai 3 no dia do lixo, tá? Agora, uma tacada só, se comer 10. Não, pô. Eu quero ver o Patrick Mahomes bater os recordes do Tom Brady. Sem clubismo nenhum aqui. Eu quero ver, eu quero presenciar a segunda dinastia Kansas City Chiefs. Tá? Deixa um pro meu Lamar e o resto você pode fazer aí. Para isso, 10 casquinhas, acho que não vai ajudar, não. Tá? Fumble pro Patrick Mahomes, 10 casquinhas no off-season. Vitor Leme diz, nem o Max Crosby tenta derrubar tanto o Mahomes quanto a própria família. Deixa o homem curtir as férias, Deixa nada, rapaz. Eu e a Britney Mahomes estamos pensando no melhor dele, tá? A própria Britney, você imagina a carinha de julgamento da Britney Mahomes a hora que ele meteu a 4ª casquinha. Que ele chegou com a primeira, daqui a pouco ele tava com a segunda, ele tava com a terceira, ela falou, outra casquinha? Não, essa é aquela outra lá. A hora que ele bateu a 4ª e 5ª casquinha, ela deve ter feito aquela cara de nojo, de julgamento pra ele. E aí ele deve ter falado assim, você tá achando ruim que eu comi 4? Porra, eu vou comer 10 na sua frente. Sentou na frente dela, comeu as 10. Aí ela, é? Então eu vou agora aqui no Twitter, eu vou agora aqui no Instagram reclamar. O Patrick tá comendo 10 casquinhas de sorvete. Mulher. Se eu fosse a esposa do Mahomes, meu amigo, a última coisa que eu tava fazendo era vigiar a casquinha dele, tá sabendo? Voltamos de novo ao fato de que essa geração ela se manifesta através das redes sociais, deixando de seguir, seguindo, reclamando, expondo vida e falando os outros. É rede social e podcast, hein? Agora acabou esse negócio de... você é empresário de si mesmo, você declara as coisas ao vento, joga palavras aí... Que se dá? Wallace, eu queria que o Patrick Mahomes ele separasse da Britney e ele casasse com uma carioca. A hora que ele passasse com a quinta casquinha, ele falasse, porra, puta, tu tá de sacanagem, tu vai comer mais uma casquinha, porra! Aí sim, cara, aí sim eu ficaria feliz. Mas é só carinha de nojo da Britney Mahomes? Ô Patrick, mete 20 casquinhas essa noite, só de raiva. Achei que era pra frequentar a batata de Marechal lá. Vocês viram que a Britney tá ruiva? Tá bonita, rapaz, gostei. Olha lá, força não. O pauteiro me contou.
né? Porque nas pesquisas que ele precisa fazer semanalmente, ele se depara com algumas notícias desse calibre. Brittany tá ruiva, tá bonita, cara. Bonitona. Achei melhor do que loura. Quer dizer, o pauteiro falou que tá mais bonita do que loura, tá? Deixando um abraço aqui no nosso encerramento pro Arcanine e pro Douglas Lobo. Chegaram aí ao final, mas ainda se fizeram presentes na nossa live. Magal, semana que vem tem ou não tem? Oxe, tem demais. Tem mais garantido do que o Patrick Mahomes e adorei a sua expressão, Ticas. Barriguinha de cadela prenha. A pancinha, né? Pois é. Que a Academia Brasileira de Letras inclui isso aí no dicionário. O Douglas Maestro, que era jogador do Corinthians e do Grêmio, que é um clássico disso, hoje é comentarista dos canais TNT e Max. E ele critica a forma física dos outros e fala... Jogou a vida inteira com a barriguinha de cadela frente. Pois é, ficou famoso pela barriguinha de cadela. Ficou conhecido como Douglas Barriga de Cadela. Olha, vamos falar de draft semana que vem ou não vamos? Olha, eu não gostaria muito, não. Acho que a gente tem um estagiário para isso, né? Então, deixa o menino brincar um pouquinho aí, onde ele conhece e está acompanhando mais o college. O MM se encarregue da pesquisa e quero saber os prospectos. Hein? Se fosse o NFL, etc., draftando, quem que nós iríamos escolher para o nosso time perfeito do NFL, etc., no draft 2024, para a temporada 24-25. Vamos fazer uma votação. Vamos decidir se vamos falar de draft ou não, um bloco especial ou o programa inteiro, lá no nosso grupo NFL etc. Diretoria. Então, se você quiser participar, apoia.se/NFL etc. Se não quiser participar na votação, semana que vem você descobre. Então bora, partiu ver Papai Lebron. Um abraço e valeu! Beijo, valeu!